Vamos lá. Quem tá aqui, gente? Vocês já ouviram? Aí, a Amália entrou. Vocês já ouviram falar desse tema? Primeira pergunta. Quem já ouviu falar sobre essa gestão jurídica estratégica? Bom, além de mim, né? Mas eu sei que outras pessoas estão falando. E as primeiras vezes que eu falei sobre esse tema, que foi no evento da Tássia e depois no Masterclass da Camila, ambas ficaram, a gente conversou muito depois, porque elas ficaram bem impactadas com o tema, porque é algo muito diferente, né? Algumas pessoas fazem os três em alguns momentos, algumas pessoas fazem um só. Até a Isabelle me fez essa pergunta na minha caixinha, se uma pessoa só poderia fazer os três. Não sempre, tá? Não é para sempre uma pessoa só fazer. Eventualmente, não é uma regra, entende? Só que isso é por competências, são áreas divididas por competências, cada um tem um perfil. Então, óbvio, se você é sozinho, se a sua advocacia ainda é autônoma, com certeza você vai fazer os três, porque você tem que ser a pessoa que faz os três. Aí a importância de entender e segmentar as competências e as funções dentro da sua própria atuação, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar o material, vai ter meu material de apresentação. Então, isso aqui que vocês vão ver agora, pessoal, fui eu que criei. Esse material, ele é um material muito simples, tá? Porque eu também não tinha muito tempo lá de aula. O que nós vamos fazer os próximos passos? Nós vamos destrinchar. Antes de compartilhar, eu quero falar uma coisa para vocês. É um tema eu amo, tá? Eu, Amarília, sou apaixonada, sempre fui apaixonada por negócios, mas é um tema denso, é um tema chato, não é direito, não é legalzão, tipo, é tudo muito novo. Tudo que tende a ser muito novo para nós, todo ser humano tende a repelir, tende a afastar. Só que isso aqui é um exercício. Para nós, advogados, que nunca aprendemos sobre isso, não vai ser algo legal. Mas eu quero falar para vocês, eu quero deixar muito claro para vocês que é importante vocês exercitarem o lado de vocês relacionado à gestão, para que vocês possam desenvolver, pessoal, novas habilidades. Não se trata de dom ou de talento, se trata de quem acorda cedo e faz o que precisa ser feito. Nós estamos diante de um mercado jurídico que está mudando completamente, tá? E isso não é uma coisa que eu, Amarilis, acho. Eu converso muito aqui com advogados de grandes escritórios, de grandes bancas, e eles estão pensando a todo momento em como mudar, em como se transformar. Então, nós estamos passando por essa transformação. Não dá mais para escolher, não dá mais para pensar só no direito, não dá para mais desvincular. E eu até falei para vocês, né? Eu escrevi lá no meu Instagram que eu estou vendo as pessoas começando a falar sobre o estratégico tático operacional, ensinando a fazer, olha, faz isso, isso, isso na sua área. Isso me incomoda, porque a gente não aprendeu a pensar em como fazer. Tanto que quando eu dei essa aula para a Tássia e para a Camila, a gente foi jantar e a gente conversou muito. E todas as perguntas que eu fiz para elas, elas não acertaram as respostas de primeira. Por quê? Porque não se trata de você ser bom ou não na sua advocacia, gente. Se trata de uma nova mentalidade que a gente não tem. Então, por isso é chato, por isso é um exercício. Só que eu quero trazer e eu quero que vocês pensem comigo. Então, hoje nós vamos pensar juntos e aos poucos nós vamos desenvolvendo esse mindset, ok? Então, vou passar esse material. Eu quero que vocês vão me parando, vão trazendo as dúvidas, levanta a mão, pergunta, Amarilis, o que seria isso? Amarilis, como seria assim? Porque vai ser bem prático. Então, vamos. Estratégico, tático, operacional. Analisando cada área do seu negócio. Uma empresa é feita por áreas estratégicas, táticas e operacionais. Na criação de novos produtos, a empresa deve analisar quais aspectos são referentes a cada uma dessas áreas. Na parte estratégica, mais ao longo prazo, o advogado vai olhar para o seu negócio como um todo. No tático, ele vai segregar por áreas e departamentos a médio prazo. E no operacional, você vai olhar para métodos e sistemas e processos a curto prazo. Então, vamos lá. Alguns exemplos de objetivos estratégicos. Primeiro ponto, qual é o seu cenário econômico global
hoje, do seu negócio hoje. Então, quando você pega o teu escritório, quando você pega a tua área de atuação, qual é o cenário econômico global hoje? Gente, quem saberia me responder isso aqui? Qual é o seu cenário global hoje? Eu quero que vocês respondam, eu vou até parar, porque eu quero que vocês respondam aqui para mim. Quem saberia dizer? Responde na caixinha, agora, de pronto. Ó, eu sei a minha área de atuação, o meu negócio, eu sei onde ele está inserido no cenário econômico global hoje. O que é isso, gente? Quando você olha para a atuação do seu escritório, para a atuação do seu negócio, você tem que entender como que o mercado nacional ou internacional, onde você opera, está se movimentando. Isso se trata muito de pesquisa e inteligência de mercado, que também a gente já falou, a gente vai voltar a falar. Então, eu sou do direito tributário. Hoje, no Brasil, que a gente opera no Brasil, né, direito tributário, se fosse internacional, a gente poderia falar de um outro mercado. Então, tributário, vamos falar do Brasil. Qual é a principal tese? Como que as jurisprudências estão se movimentando? Qual é a tese que vai surgir de acordo com as mudanças hoje? Eu não sou do tributário e eu sei dizer para vocês qual, porque eu converso muito aqui com o pessoal, inclusive eu estava com os meus clientes, eles entraram agora que vai ter um talk, eu vim para a reunião, depois nós vamos jantar. Eu já entendi algo que vai surgir aí nas petroleiras. Vai ter uma tese nova, porque é uma discussão uma discussão muito alta, muito grave que eles estão tomando. Tá, essa pode ser uma tese. E o que isso tem a ver? O que esse problema que está acontecendo com as petroleiras que estão impactando seguradoras, transportadoras, tem a ver com o meu negócio? Gente, tudo. Se você consegue entender o teu negócio no cenário, você consegue sair à frente do mercado. Essa é a diferença. Vamos pegar a tese do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tem gente que entrou com essa tese 15 anos atrás. Por quê? Porque identificou que ia ser uma oportunidade. Imagina o quanto de grana que esse pessoal não está recebendo. Então, assim, as coisas não acontecem. Ai, que sorte dele que pegou essa tese. Não, ele estudou, ele entendeu o mercado, ele percebeu, ele teve as perspectivas de negócio. Então, eu pergunto para vocês. Marilis, o meu é direito de família. Eu nunca atuei com direito de família. Mas dentro do direito de família, quais são os movimentos que estão acontecendo hoje? Tem alguma decisão? É alienação parental? Tá para mudar alguma legislação? Ou então a gente está vendo que está acontecendo um movimento muito forte de famílias mesmo, que antes era normal uma coisa, hoje já não é mais. Quais são esses movimentos de mercado que vão impactar no meu negócio? E daí eu não sei, vocês podem trazer qualquer discussão à tona, tá, gente? Estou mirabolando aqui, mas eu tô estimulando vocês a pensarem no negócio de vocês. A minha área é contratos, é contratual. Quais são os contratos de maior risco que existem hoje no Brasil? Se eu trabalhasse com o direito dos contratos, eu ia pensar isso. Porque esses contratos de maior risco são aqueles que mais demandam e que geram maiores honorários. Eu ia pensar quais são esses maiores contratos de risco. A seguradora é um ótimo nicho. Nós estávamos conversando agora. Poxa, estou olhando para isso, estou pensando nesse cenário. Bom, enfim, aí imobiliário. Bom, nós temos uma gama muito grande para pensar, né? Não sei se alguém quer trazer algum ponto para a gente pensar juntos, mas façam esse exercício. Olhando para um cenário econômico hoje, qual é onde o teu negócio está inserido? Como que você enxerga as oportunidades, as possibilidades dentro do teu mercado, para o teu mercado? Alguém quer trazer algum exemplo para a gente discutir? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Boa, vamos voltar. Ficou muito difícil? Fala, Rafa. Pode falar. Então, Marilis, dentro de empresarial, a gente tem a recuperação judicial, né? Não é a minha área, né, dentro do empresarial, mas a recuperação judicial ela é um benefício, né? Então, assim, eu vi um caso, não me recordo agora o nome das empresas, mas que
uma empresa ela queria se desfazer de um certo setor. E só que ela estava cheia de dívidas. E se ela fosse fazer isso, né, uma compra e venda normal, isso a outra empresa que queria tanto não ia conseguir comprar. E aí o que ela fez? Ela utilizou o mecanismo de recuperação judicial para poder vender essa parte. Então, não sei se ter esse olhar de que a recuperação judicial ela não vem só para quando você está quase quebrando, mas também para trazer algum ponto que pode salvar a sua empresa. Não só ali você discutindo com credores, né, negociando com credores, mas também trazer um comprador. Não sei se isso se encaixa nesse cenário. Com certeza. Dentro do tributário, você trouxe um nicho do tributário que é a recuperação. Dentro da recuperação, gente, de tributos, com certeza você pode fazer ela de forma preventiva, através de uma due diligence, através de um compliance fiscal, eu fazia muito isso. Ou você vai fazer no contencioso, quando você já levou uma multa, ou quando você quer discutir uma tese, tem várias formas de atuar. A gente tem muita oportunidade porque a legislação muda demais, né? Só que a gente não é avisado disso, né? As empresas não são avisadas de que elas têm um benefício. Então, a função do advogado é trazer a responsabilidade do advogado é trazer essa informação pronta já com uma solução. Então, gente, o tributário ele é um mercado infinito, né? Ele é um mercado sem fim. Então, sim, você estudar as possibilidades de prevenir e de não deixar, né, o dinheiro do caixa do seu cliente escoar é, sim, sensacional. É o que ele quer realmente, né? O que para ele vai impactar. Sem ele precisar discutir uma tese, por exemplo, ele está no judiciário para isso. Bom, vamos lá, voltando. Quais as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio? Bom, aqui é um quadro, eu quero desenvolver esse quadro com vocês, nem vou parar muito aqui, porque ele é bem exemplificativo e a gente teria que fazer uma aula, assim, bastante disso com exercícios. Então, peguem esse ponto, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É um gráfico e a gente vai trabalhar ele numa próxima aula, só dentro do estratégico, tá? E eu vou exemplificar isso para vocês, vou dizer como fazem as empresas, como a gente faz aqui com as empresas. Então, essa aula é bem legal, mas não dá para eu trazer aqui rapidinho assim. Ele é um pouco mais. Alguém já fez? Coloquem aí se alguém já fez esse gráfico das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio. A gente usa muito esse exercício para planejamento estratégico, tá, gente? De empresa. Muito, muito. Eu vou ensinar vocês a fazer. E isso entra na área estratégica, tá? Essa é uma forma de pensar o estratégico. Então, vamos para alguns exemplos de objetivos estratégicos. Então, ponto 1, por exemplo, aumentar a satisfação do meu cliente em 20%. Você precisa de um número, tá? Você precisa ilustrar, você precisa ter uma métrica de como você vai conseguir fazer aquilo. Então, quais são os meus objetivos estratégicos? Pode ser satisfação do cliente, pode ser prospectar. Isso aqui, gente, vai de encontro com o que você precisa dentro do seu escritório a longo prazo. Então, Amarilis, hoje a gente já tem equipe, a gente já tem sistema, eu preciso agora de cliente, de prospecção, eu preciso profissionalizar o nosso atendimento para conseguir mais satisfação do cliente, para que esse cliente possa passar mais tempo comigo, consumir mais os meus produtos, e aí eu aumentar o meu portfólio, aumentar a minha cadeia. Então, isso tudo é estratégico, porque isso tudo, gente, leva um tempo. Então, por exemplo, aumentar a satisfação do cliente em 20%. Você não vai fazer isso em uma semana, em um mês. São atitudes que você vai adotar dentro da tua rotina ali do dia a dia, do escritório, da tua advocacia, para conseguir entender que você conseguiu aumentar essa satisfação em 20%. Marilis, e como eu chego nesse número? Primeiro, você vai fazer uma pesquisa hoje de como está a satisfação do teu cliente. O nome disso é NPS. Net Promoter Score. Você tem uma nota do quanto o seu cliente avalia a tua atuação hoje. Isso aqui também poderia ser só uma aula de NPS, de como fazer, porque as pessoas acham que NPS é mandar um questionário para o cliente. Pelo amor de Deus, não. O nome disso é questionário.
Questionário não é NPS. NPS tem estratégia para ser construído e tem estratégia para conduzir na condução da resposta. É um sistema mesmo. Então, a gente pode falar disso numa aula só também. Eu preciso aumentar minha prospecção. Ninguém consegue cliente também de um dia para o outro, então é um objetivo estratégico que leva aí pelo menos médio a longo prazo. E hoje você precisa analisar, assim, pessoal, hoje Amarilis, eu preciso prospectar. Aí eu acho muito legal, vou até voltar aqui, que esse assunto é sério. Eu acho muito legal que o pessoal, como prospectar o cliente? Eu vejo muitas pessoas ensinando a prospectar o cliente. Cara, qual que é a tua capacidade produtiva de atender o cliente que você está prospectando? Amarilis, mas hoje eu preciso de cliente. Que cliente que você precisa? Que você vai conseguir atender para dar o atendimento que você precisa para que ele fale bem de você e você. Então, assim, vocês entendem que antes de prospectar, a gente precisa entender qual que é a tua capacidade produtiva, o quanto você consegue atender, o quanto o teu escritório consegue atender. Eu preciso aumentar em 50%, porque se eu aumentar hoje em 50%, eu vou conseguir atender com a mesma excelência, a mesma qualidade que eu já atendo. Então, esse é um ponto muito especial, tá, pessoal? Às vezes você não precisa hoje de tanto cliente, você precisa de um cliente bom que te pague bem. Muitos clientes, gente, é problema sempre, mas é um problema que a gente gosta, é um problema que a gente quer. No entanto, se você puder ter menos problema com mais resultado, melhor dos mundos. Então, entenda a tua capacidade produtiva, o quanto você consegue entregar, prazo, para daí dizer, olha, eu posso prospectar o dobro do que eu tenho hoje. Eu posso prospectar mais 20%, mais 10% para ir crescendo de forma saudável. Não esqueça, um crescimento, ele não precisa ser lento, mas ele precisa, também ele muito rápido. Ele pode gerar problema, tá? Uma coisa, por exemplo, o G4. O G4 é uma empresa que cresceu 284% do ano passado para esse. Eu já estou aqui há 1 ano e meio, então eu presenciei todo esse crescimento. É uma loucura inexplicável. Só que nós estamos sob a coordenação, né? Estamos sobre o estratégico de pessoas que já criaram muitas empresas e que sabem como fazer para contornar tudo isso. Diferente de um escritório de advocacia em que a gente sabe fazer muito bem o que é advogar. Então, às vezes, um crescimento muito acelerado, ele pode não trazer o resultado legal que a gente espera. Então, vale crescer de forma sustentável, de forma saudável, de forma com mais excelência do que velocidade. É uma visão minha, é o que eu acho. Então, analisem a capacidade produtiva de entrega de vocês. Se às vezes você quer realmente, Marilis, eu quero cliente, eu quero crescer, estou estruturado, que tem escritórios que, eles já contam com a galera, eles não querem mais trazer gente. Agora, realmente, eles precisam de clientes para pagar ali os custos, as despesas do escritório e fazer o negócio crescer. Então, aí sim, enquanto você precisa, enquanto você quer aumentar a tua prospecção de acordo com a tua capacidade produtiva, isso tudo é métrica também. Vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse ponto? E elevar minha capacidade produtiva em 30%. Então, porque às vezes, para atender essa prospecção aqui, eu preciso aumentar minha capacidade produtiva. Então, eu já vou andar com isso em conjunto. Eu já vou fazer. E eu quero aumentar minha capacidade produtiva do quê? Eu trabalho com tributário. Será que agora eu não posso incluir um societário? Aí você vai precisar fazer uma pesquisa inteligência de mercado dos seus clientes que você já tem, estudar a tua base. Não estou falando de você prospectar. Às vezes, pessoal, na sua base você já tem essa prospecção. Só que você não parou para estudar isso ainda. Isso é um trabalho que a JN vai começar a fazer agora no escritório grande daqui de São Paulo. Eles querem mexer na base deles. O escritório tem 42 anos, pessoal. 42 anos de escritório. Atende... Eu nem posso divulgar assim o tamanho das empresas, e eles querem mexer nessa base para prospectar a própria base. Eles não precisam olhar para fora, eles vão prospectar a própria base deles. Então, a gente vai fazer um trabalho muito forte de inteligência e pesquisa de mercado para depois entender a necessidade de aumentar essa capacidade produtiva, que eles acham que não vai precisar, mas eu já quero incluir gente nova com outras
competências dentro desse escritório. Então, às vezes, dentro da sua própria base, você tem os seus clientes e eles estão gastando com outro escritório. Por quê? Porque você não conseguiu analisar isso ainda. Então, você está deixando dinheiro na mesa, né? Pior, você está deixando dinheiro na mesa do concorrente que não tem necessidade. Correto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, eu vou passar. Objetivos táticos. Aqui, pessoal, a gente vai entrar nos planos, tá? Então, eu sempre coloco 4 planos que são importantes e que eu acredito que fazem diferença. Plano de marketing, plano financeiro, plano de produção e o plano de gestão de pessoas. São 4 pilares que toda empresa precisa ter e que eu acho que eles são bem essenciais dentro de um escritório. Então, alguns objetivos táticos. Lembrando que o tático é aquele que a gente vai usar a médio prazo. Garantir que as consultas sejam agendadas em no máximo um dia. Então, por exemplo, alguém me contactou no Instagram, um amigo, alguém da família me indicou, eu preciso agendar essa consulta em no máximo um dia. Como organizar isso, né? Vai ser de acordo com a tua agenda, você deixa em um período do dia em que você vai deixar próprio para essas consultas, para esses agendamentos. Caso não haja agendamento, você faz qualquer outra tarefa, mas pelo menos você tem essa disponibilidade ali. Amarilis, não consigo fazer isso hoje, minha agenda tá uma loucura, eu tô cheia de evento, eu tenho parceria, eu tenho... Tá, então é um objetivo tático, você vai se organizar para você construir isso. É uma construção, né? Isso aqui a gente tá falando de médio prazo, não é para você fazer amanhã. Quanto antes você conseguir se organizar, melhor. E vocês vão ver, assim, olhando aqui, você vai pensar, nossa, quem vê pensa que aparece tanta gente assim para eu agendar em no máximo um dia. Pessoal, não é milagre, mas vocês vão ver que quando vocês estiverem organizadinhos, quando vocês estiverem fazendo, cumprindo ali algumas tarefas, isso vai acontecer, tá? É porque é questão de organização. A gente não tá muito acostumado a entender essa engrenagem, mas vocês vão ver que aos poucos isso vai ficando mais claro. Outro objetivo, garantir que nenhum prazo interno seja descumprido. Marilis, isso é o mínimo, ok? Mas qual é a taxa hoje de prazo interno descumprido dentro do seu escritório? Estou falando do interno, gente, não estou falando do fatal, óbvio. Né? Todo escritório tem um interno e tem um fatal, estou falando do interno. Não, porque passou. Não, em um mês, gente, em 2 meses, a gente vai ter essa meta que prazo interno não pode ser descumprido. Se for descumprido, é advertência. A gente sabe que isso acaba acontecendo, mas quanto mais conseguirmos evitar, melhor. Garantir que 100% dos clientes tenham outras demandas no escritório. Todos os clientes do escritório precisam ter mais de uma demanda comigo. Como que eu vou fazer isso, Amarilis? Criando produto, criando área, criando parceria, criando uma rotina sua com seus clientes, semanal, diária, não sei, aí você vai criar. Bom, gente, eu trouxe só 3, tá? Exemplos táticos. Existem muitos, mas muitos mesmo que dá para criar, mas isso depende da rotina de cada escritório. Lembrando que aqui é um prazo, são objetivos de médio prazo, então é uma construção que você vai criar nesse período. Alguma dúvida aqui? Numa próxima aula, onde a gente for falar só sobre tático, eu vou destrinchar, tá? Plano de marketing, plano financeiro, plano de produção, plano de gestão. Gente, eu não vou ensinar vocês a fazer gestão no escritório, tá? Quero deixar isso claro. Eu vou ensinar vocês a pensarem nessas áreas. Quem cria são vocês. Quem faz... Você entende a tua rotina, você entende o teu escritório. Isso não é uma consultoria. Isso é um treinamento de habilidade, tá? Para você conhecer e para você entender. Eu acho muito difícil, a não ser que eu tivesse o meu escritório hoje, eu fosse falar, gente, eu faço assim, assim, assim. Aí, ok. Como eu estou em uma empresa, é diferente. Eu não vou ensinar vocês a fazer essa gestão. Porque daí seria como se eu estivesse fazendo uma consultoria no escritório de vocês. Aí eu preciso fazer igual eu faço com alguns outros escritórios. Eu entro no escritório e entendo a rotina, entendo o sistema, entendo o formato deles.
Aqui eu vou ensinar vocês a pensar, eu vou estimular, tá? Então, depois a gente vai entrar nesses planos de uma aula só de tático, para eu trazer aqui alguns exemplos, exercícios de como fazer isso acontecer. E os planos operacionais, objetivos operacionais, 3 perguntas. Quais são os métodos, processos e sistema que você utiliza hoje? Lembrando que os objetivos operacionais, pessoal, eles são de curto prazo, então aqueles que vocês fazem todos os dias, toda semana, tá? Isso aqui é rotina. Operacional é rotina. Eu chego tal hora, faço isso. Então, você vai criar essa rotina. Então, quais são os métodos, processos e sistemas que você utiliza hoje? Métodos de prospecção, métodos de vendas, método de pós-venda, método de criação de novos produtos, processos internos. Então, entrou o lead pelo Instagram ou foi num evento. Então, tudo isso vocês têm que traquear. Por quê, pessoal? Igual nós fazemos aqui. Porque isso vai participar da pesquisa de mercado de vocês. Vocês vão entender a atuação de vocês, onde tem maior conversão. Então, Marilis, eu entendi que quando eu vou aos eventos, eu consigo trazer leads bacanas. Então, legal, eu preciso focar no que me dá mais energia. Sair fazendo tudo ao mesmo tempo não é legal, né? Não, isso é, como fala, separa os resultados. E o foco é que eles estejam em união. Então, o meu foco de cliente é LinkedIn, Instagram e eventos externos. Você precisa descobrir onde estão os seus leads, de onde eles vêm. Porque senão, às vezes, vocês estão se desencontrando. E tudo isso é comunicação, tá, pessoal? Tem uma aula lá na JN de comunicação, que é bem bacana, que a gente fala bastante sobre como comunicar nos melhores canais e quais são esses canais. Então, é legal dar uma olhadinha lá. Quais os planos de ação e os cronogramas? Tudo precisa ser cronometrado, sim. A gente precisa ter o tempo do que as coisas acontecem, a gente precisa entender a velocidade que os nossos clientes andam. Gente, os clientes, eles costumam ter um tempo diferente um do outro, cada perfil tem um tipo, cada área, o tributário é completamente diferente do jeito de família, então cada um vai ter um cronograma, vai ter comportamento do teu cliente também vai ser diferente. Você precisa entender qual é e qual é o do seu escritório também, né? Porque você vai atuar conforme o tempo do teu cliente. E o objetivo aqui é ser total e completamente detalhado. Então, vamos a alguns objetivos operacionais. Implantar um sistema de controle de dados e informação. Aí entra ali, né, nos sistemas, nos métodos, nos processos, você precisa ter tudo isso documentado, gente. O escritório, ele precisa ser documentado. Quanto mais informações você tiver, mais você vai conseguir trabalhar os seus bons clientes, os seus bons leads, os seus bons prospects, ok? Implantar o NPS, que é aquela ferramenta que eu falei para vocês, é um sisteminha que é muito importante de ter. E aqui no NPS, por exemplo, esse é um objetivo operacional. Aqui, toda semana, você pode atuar com o NPS, tá? E como? Desenvolvendo várias formas de conversar mesmo com o teu cliente. Teu cliente vai te responder através dessa ferramenta. Não é só no WhatsApp, fulano, o que você achou? Como você tá? Não, você tem que dar uma abertura para que ele possa se comunicar com você. Então, o NPS, ele funciona para todas as áreas, para todo formato de gestão. E é muito importante ter, e você vai analisar e jogar todos os dados que o teu cliente te der ali naquele sistema de controle de dados e informações, entendeu? Então, ele vai trazendo, vai alimentando o outro. E um outro objetivo, fechar parceria com empresas estratégicas para capacitação e desenvolvimento dos líderes. Então, se eu sou sozinha, eu quero sempre poder ter essas capacitações. Poxa, tem tanta coisa, a gente tem tanto acesso, né? A gente não tem nem desculpa. O próprio G4 está sempre disponibilizando curso gratuito, que são sensacionais. E que vocês também podem disponibilizar para quem tem um escritório aí, quer desenvolver, quer capacitar o teu pessoal.
Então, esses são objetivos operacionais que vocês podem já, porque isso aí eu posso fazer de um dia para o outro, eu posso ver que tem, comprar, eu posso ver, ficar sabendo alguém me indicar e ir. Então, isso aqui é o objetivo operacional do dia a dia. Aqui a gente já entra em roadmap, é uma outra aula, a gente já falou sobre isso.